Olá, eu sou o professor João Arantes da Universidade Federal de São Paulo e na nossa aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre funções. A gente vai falar sobre variáveis locais e variáveis globais. Então vamos lá, né? Então você imagina aqui que eu tenho essa função, uma função aqui muito simples. Vamos copiar ela aqui. Olha, é uma função que eu estou chamando de calcula ponto dobro, né? Calcula o dobro, né? Então, olha, eu tenho um número que eu passo para a função. E o que ela faz? Ela calcula o dobro, multiplica o número por 2 e retorna o valor calculado. Tá? Então, só lembrando, a variável aqui que está externa à função é uma variável global, que é o número. Tá? E essa variável dobro é uma variável local, ela está dentro da função calcula dobro. Né? Então é o seguinte, as variáveis locais elas só valem no escopo da função. Então eu não consigo acessá-las fora do escopo da função. Então, por exemplo, número é igual a 4. Calcula o dobro a função. Né? Carreguei aqui a função na memória. Se eu for calcular o dobro do número 4, ela vai me retornar o valor de 4 vezes 2. Né? Então, olha, A, calcula o dobro. Né? Olha aqui, se a gente digitar aqui o valor de A, né, para saber quanto é que foi o valor calculado foi 8. Mas se eu digitar o valor dobro, o que vai me responder? Não vai me responder nada. Vai me aparecer aqui uma mensagem de erro. Por quê? Porque o R desconhece, quer dizer, o meu programa ele desconhece o que está dentro dessa variável, dessa função. Porque a função dobro é uma função, a variável dobro é uma variável local. Ela só vale no âmbito da função. Ela só tem vida enquanto a função rodar. Acabou de rodar a função, essa variável morre. Tá bom? Então deixar isso bastante claro. Né? Vamos ver um segundo exemplo agora. Nesse segundo exemplo aqui, eu queria lembrar uma coisa importante aqui em relação às funções. Tá? Então, deixa eu mostrar aqui. É a mesma função anterior que a gente viu, só que agora ao invés de colocar só número, eu estou atribuindo aqui o número um valor default. Ou seja, se o usuário não entrar com nada aqui, eu assumo que o número é igual a 1. Então, por exemplo, coloquei número igual a 4, uma variável global, criei essa função com esse valor default de do número igual a 1. Se eu só chamar a função e não passar nenhum argumento, ele vai usar o argumento default e vai me retornar o valor de 1 vezes 2, ou seja, 2. Então vamos lá? Então rodando aqui a função, olha só, né, ele me retorna o valor de A igual a 2. Né? Tudo bem? Agora, se eu fosse chamar a função passando um número aqui, ó, calcula dobro, número. O número é quem? O número a gente viu que é 4. Então agora ele vai esquecer aqui esse valor default e vai usar o número 4 que eu passei aqui. Né? Então calcula o número. 8. Tudo bem? Então isso aqui é importante lembrar que a função pode ter um argumento pré-definido. Tá? Bom, terceiro, agora tem umas coisas aqui bastante interessantes da função. Né? O R aqui ele permite você fazer uma bagunça na sua programação se você, né, não tiver cuidado. Tá vendo esse operador aqui, ó? Esse operador aqui, ele altera valor de variável global ou cria uma variável global. Então, por exemplo, eu estou calculando a mesma função, calcula dobro, só que agora o dobro, eu estou botando duas setas isso aqui, ele recebe o valor. Então, o que ele faz? Ele não só recebe o valor de duas vezes o valor que eu entrei aqui, mas cria uma variável global chamada dobro. Olha só que diferença, né? Então, a culpa de quem? Deste operador aqui. Então, vamos lá, né? Estou chamando número igual a 4, criei a função, né? Então, vou calcular o dobro do número 4, né? Então, aqui calcula 4, o dobro, né? Então, né? Bom, vamos botar um A aqui só para receber esse valor, né? A recebe esse valor aqui, né? Então, vou rodar de novo aqui, né? E quanto que seria, então, esse valor de A? O valor de A seria igual a 8, né? Tá bom. Mas o que é pior? Agora, a variável dobro que está dentro dessa função, pelo fato de eu ter usado este operador, ela se torna uma variável global. Então, se você acessar o valor dela,
você vai acessar, ver aqui que o valor dela foi 8. Tudo bem? Então, uma função pode criar uma variável global se você usar esse operador. É uma boa prática fazer isso? Não. Senão fica uma bagunça o teu código. Mas pode ser que eventualmente uma condição aí, né, você muito específica, você prefira usar isso aqui, né? Você pretende usar isso aqui para criar uma variável global, né? Não é boa essa prática, você começa a brotar a variável global quando você entra aqui num, numa função. Então não é uma boa prática de programação você fazer isso não, tá? Mas eu estou mostrando que o R permite fazer isso, né? O R é bastante liberal, né? Bom, agora a função também, ela pode fazer uma coisa aqui bastante divertida, né? Ela pode alterar uma variável global. Com o mesmo operador aqui, né? O operador da bagunça, né? Ele cria variável global, altera a variável global. Então, por exemplo, tem uma variável global número igual a 4, né? Estou criando a mesma função altera número, o que ele faz? Ele joga para o número o valor de 100. Então, olha só, né? Então aqui, né, eu carreguei, isso aqui eu simplesmente carreguei minha função na memória, não fez nada. Quando eu chamo a minha função altera número, sem nenhum parâmetro, olha só que coisa divertida. O número já foi alterado para 100, tá bom? Então também não é uma boa prática de programação você alterar o valor de uma variável global por meio de uma variável, por meio de uma função, usando esse operador. Mas eu estou mostrando que o R permite que você faça isso aí, tá bom? Então é isso aí, pessoal.